Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Queridos irmãos, gostaria de compartilhar um texto que o Senhor colocou em meu coração. É uma pergunta que está no capítulo de número 34 do livro de Jó. Ali diz assim: quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Assim diz a palavra do Senhor. Esse é o jovem Eliú. O jovem Eliú, ele estava junto com os amigos de Jó. Ele ouvira aqueles 3 amigos de Jó que foram consolar a Jó, como diz lá no capítulo 2, versículo 11, que diz que os amigos de Jó foram estar com ele para consolá-lo. E com ele estavam e choraram por 7 dias, por uma semana. E no capítulo de número 32 aparece esse jovem. É o jovem Eliú. Ele aparece no momento em que já não haviam argumentos, né? E ele pede a palavra. Ele diz no capítulo 32, no versículo 6, ele começa a dizer: eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é o que são os sábios, nem os velhos, os que entendem que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois dizendo, achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó e os 3 estavam pasmados, já não respondiam, faltavam-lhe as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com as minhas palavras e declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permita-me, pois, que eu fale, para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de mentiras com o homem, porque não sei mentir. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. No capítulo 33, no versículo de número 12, ele diz: nisso não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. O que o jovem Eliú está falando aqui para Jó e os seus amigos?
ele está refletindo sobre toda aquela conversa que eles tiveram a respeito de Jó. Porque os amigos de Jó queriam condenar a Jó. E Eliú, ele traz uma alusão, dizer a Jó o seguinte: você é maior que Deus? Por isso eu li esse versículo aqui de número 30, do capítulo 33, do versículo 12, que diz: porque Deus é maior do que o homem. É essa reflexão que Eliú estava querendo trazer a Jó sobre as suas queixas diante a sua calamidade. O que eu quero dizer com isso, querido? Que muitos de nós atravessamos hoje uma situação muito difícil. É uma situação de pandemia, em que muitos estão perdendo o controle da sua vida, o controle dos seus relacionamentos, o controle emocional, o controle psicológico, o controle mental. E isso está trazendo desunião, brigas, desentendimentos. Isso é muito terrível. E nós precisamos estar preparados para que o Espírito Santo de Deus nos dê equilíbrio, mansidão, domínio próprio, como diz a palavra do Senhor. Algumas lições nós temos que aprender ante essa pandemia. Sei que existirão várias outras lições que nós vamos aprender disso. E uma delas é que nós devemos reconhecer a nossa humildade. É o primeiro foco. Por que nós devemos reconhecer a nossa humildade? Porque nós devemos reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. E o homem, ele não tem sido humilde com relação a isso. Por que o homem não tem sido humilde? Porque nós avançamos em conhecimento tecnológico e científico, mas nós não conseguimos controlar um pequeno vírus. Um vírus microscópico, invisível aos olhos humanos. Sabemos que muitos de nós levamos a vida através dos nossos esforços, que nós direcionamos alguns eventos do mundo. Alguns. Mas o bem do acaso que não é desta forma, porque nós não estamos no controle. O homem que pensa dessa forma é como um homem que está escrito lá em Deuteronômio 18, no versículo 17, que diz que a minha força e o meu trabalho, o trabalho das minhas mãos, foram que produziram estas riquezas. Essa é uma escolha de um homem insensato, de um homem sem o conhecimento da verdade, sem o conhecimento de Deus. É essa falta de humildade, essa falta de reconhecimento de Deus, talvez seja essa mensagem, uma das análises que nós podemos tirar de tudo isso que está acontecendo. Saber que o homem ele não é a única fonte de poder e que acima dele existe um Deus. Ele está ensinando que o homem tem que moderar o seu orgulho e o seu senso de poder naquilo que está em suas mãos. A segunda coisa que nós podemos analisar com isso é sobre o doar, ajudar uns aos outros. Como diz lá em Mateus, capítulo de número 22,
fala o seguinte: ama, no versículo de número 37, o Senhor diz: ama o teu próximo, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. São os 2 mandamentos, o qual o Senhor, ele resume toda a lei de Moisés, todos os 10 mandamentos, em 2 únicos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é um desafio que nós devemos cumprir com esse ensino. Somos solicitados a parar nossas vidas, a nos isolarmos em nossas casas, com os nossos familiares, a salvar vidas e as vidas de outras pessoas. Nós fomos convidados a deixar a nossa liberdade pessoal e os nossos desejos pelo bem de outras pessoas. Se nós nos socializarmos, representa risco para outras pessoas, sabendo que o verdadeiro perigo é para com as pessoas com mais idade, os idosos. Isso vai passar. Quando vai passar? A humanidade será mutuamente responsável. É preciso ter equilíbrio, é preciso ter consciência, é preciso ter a consciência da preocupação global. É preciso reconhecer o valor absoluto da vida humana. E isso não pode ser comprometido. Nós aprendemos que nesse isolamento nós estamos nos distanciando socialmente. E aqui tem mais uma questão. As Escrituras Sagradas diz que quando um homem ele se encontrava com lepra, ele era lançado para fora do arraial. Não estava próximo das pessoas. Eles tinham que ter esse isolamento social para não contaminar outras pessoas. Isso já existia. E Deus ensinava no passado e Deus está nos ensinando nos dias atuais. Isso nós podemos ver que essa questão do isolamento social, nós aprendemos mais uma lição, que o nosso proceder, que o nosso falar não pode ser negativo. Nós não podemos falar negativamente. Por que nós não devemos falar negativamente? Porque, imagina, no caso de Miriam e Moisés, ela falou de forma negativamente. E como no passado a lepra era causada por um repúdio, né? A lepra era causada, na verdade, por uma questão de estar falando negativamente a respeito de outro. Foi o caso de Miriam e Moisés. Ela falou de uma forma negativa contra o seu irmão, que era o líder do povo naquele momento, e ela se acometeu da lepra. Essa é uma das situações de uma causa espiritual. A outra situação que nós podemos pensar com relação a isso, perdão, está saindo aqui o emblema da palavra da nossa nação, é que quando nos socializamos com os outros, nós devemos atentar a isso aí, tá? Acabamos falando mal de alguém,
acabamos por entrar em fofocas, em murmurações. Logo, não merecemos o privilégio porque utilizamos mal. O isolamento nos faz refletir como interagir de forma positiva e construtiva, e não de uma forma negativa e destrutiva. Então fica a pergunta: essa tragédia nos mudará? Nos fará pessoas melhores? Pensaremos em nossas vidas em uma nova perspectiva? Que Deus nos ajude a entender que não estamos no controle e que devemos abrir espaço para Deus em nossa vida. Que devemos ter a perspectiva de colocar a necessidade dos outros ante a nossa necessidade. Não sermos inconvenientes com aquilo que é conveniente para nós e sairmos da posição do conforto muitas das vezes. Nós precisamos ter a perspectiva de paz, de harmonia, de equilíbrio, evitar as fofocas, os ferimentos, as brigas, as calúnias, as difamações. Precisamos trabalhar isso. Nós aprenderemos com isso, numa outra perspectiva, que devemos criar um mundo mais afetuoso, receptivo, solidário, com consciência social e, acima de tudo, com a consciência da existência e da realidade de Deus. Meu querido irmão, que o Senhor te abençoe com esta palavra. Reflita. São tempos de reflexões. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.